Muito boa tarde. Vamos para mais um evento da Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da OAB Santo André. Mais um evento, uma live especial, onde estamos dando sequência a uma série de lives de comemoração, na verdade, reflexão do Dia Internacional do Meio Ambiente. A Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB, ela tem como vários serviços prestados à sociedade, à advocacia, não só andreense, mas regional, nesta área do direito. Desenvolvemos no decorrer do ano vários eventos, né, não só agora na Semana do Meio Ambiente. Na verdade, a comemoração do Dia Internacional do Meio Ambiente seria através de um café ambiental, onde este ano estaríamos na 7ª edição, né? No entanto, em relação por causa da pandemia, né, nós resolvemos, então, fazer a comemoração desta forma, virtualmente. Mas, na verdade, eu acho que nós obtivemos até um pouco mais de adesão a essa comemoração, a essas reflexões que temos levado, tendo em vista a quantidade de pessoas que conseguimos, então, levar para essa temática e, obviamente, né, como estamos nesta fase aí tão inesperada e tão problemática, fizemos todos os eventos baseados na situação que estamos vivendo. Hoje temos a honra de recepcionar aqui nossos 3 convidados, especiais convidados, né, o Walter Lazzarini, querido amigo, já de longa data, né, longa caminhada nessa área ambiental, o querido amigo que também veio nos prestigiar hoje, o Vicky Manfrinato, e a Cibele Silva, também uma querida amiga de longa data, desde a época do Conselho Estadual de Meio Ambiente, na época do Chico Graziano, né, Cibele, se eu não me engano. Ela conselheira no CONSEMA, eu também, onde desde lá estamos mantendo essa amizade fraterna. E a doutora Gláucia Bueno Quirino, que é membro da Comissão de Meio Ambiente, lá da OAB, que juntamente comigo, meu braço direito lá, uma vez que temos poucos advogados na comissão, né, Gláucia? Fazemos todas as vezes aqui uma convocação para que se unam a nós nessa causa que é de todos. Então, nesse primeiro momento, nós vamos passar para a apresentação, um breve cumprimento dos nossos convidados, a quem eu agradeço de imediato por terem aceito o nosso convite, né? É sempre bom reunir pessoas tão capacitadas, tão competentes para falar dessa temática, para essa disseminação de conhecimento para aqueles que nos assistem, e vou iniciar, então, convidando o Walter Lazzarini para que faça esse primeiro momento da live. Bom, boa tarde a todas, a todos. É uma enorme satisfação poder participar dessa live com pessoas tão queridas, a doutora Rosa Ramos, a doutora Cláudia, a Cibele, o Vicky, enfim, pessoas que durante toda a sua vida dedicado muito tempo para a questão ambiental. Eu sou o Walter Lazzarini, engenheiro agrônomo, formado na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Sempre atuei como engenheiro agrônomo e também tenho uma militância como ambientalista de mais de 30 anos. Nos últimos anos, como trabalho voluntário, eu fui presidente do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, de 2015 até 2018, durante 13 anos. Enfim, temos uma ligação bastante grande com a questão ambiental, e sou titular da Lazzarini Consultoria Ambiental, que atua na área específica de licenciamento ambiental, remediação de áreas contaminadas e áreas verdes. Walter, conta um pouco também, você foi secretário de Estado da Agricultura, foi deputado estadual, né? Você presidiu a CETESB também por um período, fala um pouco para a gente também dessas suas atividades. Eu estava tentando restringir, falar pouco, mas você está me forçando, então falo. Realmente tive 2 mandatos de deputado estadual. Na Assembleia Legislativa presidi a Comissão de Meio Ambiente
que foi extremamente importante. Neste período também fui, durante um ano, fui secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, aqui do Estado de São Paulo, quando a gente teve a oportunidade, inclusive, de regulamentar, Rosa, a lei estadual dos agrotóxicos, né, contra o uso indiscriminado de agrotóxicos, que eu tinha elaborado e tinha aprovado na Assembleia Legislativa como deputado. Depois que saí, em 91, eu assumi a CETESB durante 2 anos, foi de abril de 91 a abril de 93, e nesse período foi muito interessante, porque a gente fez a manifestação, na verdade, a divulgação das empresas poluidoras do Rio Tietê, o que deu uma enorme repercussão e que foi um fato extremamente positivo para que as empresas se adequassem. E quando nós lançamos esse programa, eram 1.250 indústrias que estavam em desacordo com as normas ambientais, e quando nós saímos 2 anos depois, apenas 6 empresas que não estavam adequadas. Enfim, em síntese, é isso que eu queria colocar. Muito obrigada, Walter, viu, mais uma vez pela sua presença, por aceitar o nosso convite. É uma honra para nós recepcionar você aqui, viu? Wiki Manfrinato, obrigada também, muito obrigada, e é uma honra ter você aqui, muito prazer em conhecê-lo, mesmo que virtualmente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rosa. A honra é toda minha, poder participar de um encontro tão auspicioso como esse. Eu que sou da área ambiental, sou engenheiro agrônomo também como Walter, formado na USP, aqui em Piracicaba, onde eu moro. Tratar desses assuntos com o setor de direito, né, com a OAB, é bastante lisonjeiro e uma honra para mim. Eu sou engenheiro agrônomo, como acabei de dizer, tenho uma formação desde os meus primeiros anos de faculdade, me dediquei aí à causa ambiental, à agricultura sustentável, e fiz uma carreira profissional ligada à questão ambiental. Muitos anos depois, eu acabei também, em função do meu engajamento com a questão ambiental, fui trabalhar com algumas pessoas da ONU em Nova York, com particularmente o Dr. Maurice Strong, que estava organizando a Rio 92, e isso foi um dos principais pontos de influência no resto da minha vida, que foi o engajamento com a questão ambiental neste âmbito da causa climática, do problema das mudanças globais do clima, e com isso me encaminhei, digamos assim, para áreas muito afetas ao que nós estamos passando hoje, especialmente as questões globais, né, as questões aí de clima. E acabei também, há já bastante tempo, estabelecendo uma prática, uma empresa na área de consultoria ambiental, a Plant Inteligência Ambiental, que, através dela, tenho prestado aí alguns trabalhos nesse campo. Tive a oportunidade também de trabalhar no Ministério do Meio Ambiente, na área de áreas protegidas, fui diretor do Departamento de Áreas Protegidas da Secretaria de Biodiversidade, e ali trabalhei bastante com a questão não só de proteção, de criação de áreas, mas também com a questão de corredores ecológicos, e estabelecemos alguns programas muito interessantes, onde as paisagens, especialmente a interação entre a questão urbana e a questão rural, ou seja, a interação do ser humano com a natureza, passou a ser muito importante. A partir disso, eu também tive uma passagem, ou ainda estou, né, na posição de presidente de um instituto da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. A Reserva da Biosfera é um componente de um programa Homem e Biosfera da Unesco, e através do programa brasileiro, né, que nos vários estados do Brasil se desenvolvem com esse instrumento, hoje também atuo como presidente desse instituto, amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, e aí, com isso, a gente tem muitas interações com o setor
tanto público quanto privado, na questão ambiental. E hoje eu acho que é uma oportunidade muito importante para nós discutirmos algumas dessas interações e dar aqui o meu testemunho e visão sobre esse assunto. Eu agradeço bastante pelo convite, Rosa. Eu que agradeço, Vicky. Nossa, com esse currículo, eu acho que nós vamos ter que fazer mais umas 10 lives aqui para você contar um pouco dessas suas passagens. Puxa, que bacana, você participou do início, né, da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, então, porque surgiu em 92. Eu nem imaginava ainda atuar nessa área, muito menos de direito ambiental, né? Eu não imaginava que eu iria para a área do direito, tampouco da área do direito ambiental. Mas que bacana, vamos tocar, né, principalmente, eu acho que falar do cenário atual, né, se a gente estudar um pouco as ODSs, né, e o que a pandemia impactou nesse cenário, né, que estava programado para os próximos 10 anos, eu acho que a gente tem muito para conversar. Obrigada, Vicky, mais uma vez, viu, pela sua presença. Cibele, querida. Congelou? Não. Cibele, me ouve? Estão me ouvindo? Sim. Eu estou com um problema aqui no som, porque a internet não está muito boa, então eu já peço desculpa. Caso eu caia, geralmente eu tenho desaparecido das lives, mas depois eu volto. Tá bom. Eu quero agradecer aqui o convite, Rosa, para você, através da comissão da OAB de Meio Ambiente. Fiquei muito feliz com essa oportunidade. Reencontrar meus amigos aqui, como você mesmo disse, de Consema, né? Walter, Vicky, prazer revê-lo. Eu e a Rosa, nós fomos parceiras de Consema por muitos anos. Eu fiquei no Consema por 7 anos e, na ocasião, o Walter também estava como representante da Fiesp. Então, foram tempos bons, né? Naquela época, a gente teve um embate muito grande, como ele mesmo colocou, questão de agrotóxicos. Enfim, eu acho que a gente chegou a avançar muito naquele tempo, mas agora ainda precisa de mais, né? Ainda assim, o meio ambiente é legal porque parece que não para, não tem fim. Mas, enfim, eu sou a Cibele, para aqueles que não me conhecem, eu sou economista, eu fundei uma entidade ambientalista, a Associação Ecojureia, para defender a jureia, inclusive aonde eu estou hoje. Por isso que a internet não está boa, eu estou bem isolada, ao lado da estação ecológica da Jureia, e de lá para cá eu não parei mais. Hoje, em junho, nós estaremos fazendo 20 anos de Ecojureia. Nesse meio tempo, eu fiquei 7 anos no Consema, pela sociedade civil. Depois, eu participei de um mandato do CONAMA. Não quis voltar. Acho que um mandato do CONAMA é bom, para você ter uma experiência. Depois, eu acabei fundando a RPPN Serra dos Itatins. Faz 10 anos que nós estamos ajudando o pessoal aqui no Vale do Ribeira com a questão das RPPNs. Hoje, por sinal, eu assumi a federação, eu estou presidindo a FREPESP, que é a Federação das RPPNs no estado de São Paulo. Então, a gente tem uma ligação muito grande com essa área ambiental. E dentro de tudo que a experiência que a gente tem durante esses 20 anos, agora eu achei que era muito pouco ainda, né? Tudo que a gente já fez. E aí eu entrei na sociedade também de uma empresa agora que chama Agrozônio, que é especializada na aplicação do ozônio na agropecuária, para estar ajudando até essa questão da redução dos agrotóxicos. Enfim, estamos aí numa outra vertente, mas que no fim tem tudo a ver com a nossa defesa do meio ambiente, da saúde, da qualidade de vida do ser humano. Muito bom, Cibele. Eu acho que esse é um bicho que morde todo mundo que é da área, a gente não sai nunca mais, né? Mesmo que você estabeleça a sua atividade profissional relacionada à área ambiental, mas tem o outro lado ambientalista que não nos abandona nunca. E você é prova disso, né? Porque você, eu a conheci
No Consema, você tinha lá atuação pela Ecojureia, e veja que depois disso você já passou pelo menos para mais 3, 4 instituições, sempre com esse mesmo objetivo. Muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite também, por estar aqui e, além de simular um pouco do conhecimento que você adquiriu durante os anos, mas também conversar conosco aqui sobre outras experiências, dividir conosco ideias, né, do que a gente pode estar ainda contribuindo mais. Gláucia. Bom, como a Rosa falou, eu participo há alguns anos, né, da comissão da OAB, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Atuo como advogada há 20 anos, mas não exatamente na área ambiental, mas sempre gostei muito do tema. Em 2007, eu participei de um curso de 4 meses, Brasil e Itália como cidadã italiana, e lá eu fiz um curso de sustentabilidade em Nápoles, voltado para a área pública. Então, isso ainda me despertou ainda mais esse meu desejo de estar sempre ligado nessas questões ambientais, porque eu acho que, mais do que você cuidar de uma floresta ou outra, é cuidar da sustentabilidade, né? Como nós vivemos em grandes cidades que nós vivemos hoje, e corresponder a isso a uma proteção ambiental. Eu acho que é possível, mas tem muito trabalho pela frente. E participo representando a OAB também, acho que é importante falar. A gente está no Comungesan, participando que é o órgão do SEMASA, que é o órgão ambiental aqui de Santo André, e eu participo também dos grupos de julgamento dessas questões ambientais que vão para lá, multa, aplicação de regularidade, essas questões. Obrigada, Gláucia, pela participação, viu? Bem, vamos ao tema, né? Eu acho que o tema que nós escolhemos conjuntamente para falar, desafios do meio ambiente durante a pandemia, né? Na realidade, é um tema extremamente extenso, né? Na verdade, nós ficaríamos horas aqui discutindo sobre isso, não é, Walter? Mas eu acho que a gente deixar aqui registrado, né, e colocado para quem vier a nos assistir no futuro, será bastante interessante, né, colocar a nossa opinião do que nós entendemos como desafios, né, nessa área, em todos os aspectos. Aí, se a gente for destacar todos os bens, os principais bens ambientais, né, se a gente falar sobre a água, por exemplo, né, a gente já vai ter assunto para destacar por horas aqui. Então, obviamente, a intenção não é essa, a intenção é, de fato, fazer uma reflexão, e é isso que eu convido vocês, então, a fazerem, e vamos iniciar conforme nós colocamos inicialmente, no mesmo formato, iniciando por você, Walter. Ok, mais uma vez, então, muito boa tarde a todos. O Rosa, é uma enorme satisfação voltar a contatá-la digitalmente, virtualmente, a Cibele, a Gláucia, ao amigo Rick. Com muita satisfação e muito prazer participo desta live. A Rosa é uma pessoa que tem batalhado muito pela questão ambiental, ocupado inúmeros cargos, e sempre voluntários, tanto no nível municipal quanto no nível estadual, e conheci a Rosa no Consema, e depois ela esteve no nosso conselho da Fiesp, onde ela prestou um serviço excepcional. Então, agradeço aí, primeiro elogio o seu trabalho, elogio o trabalho da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB de Santo André, e vou tentar ocupar o meu tempo aqui da melhor maneira possível. Por favor, se eu estiver me alongando demais, tenha toda a liberdade de me interromper, ok? O tema é extremamente importante, porque nós estamos falando durante o período de pandemia, de Covid, e nós não sabemos exatamente quanto tempo isso vai demorar. Portanto, claro, todos nós gostaríamos que ela passasse, que o número de mortes fosse muito menor, de infectados fosse muito menor, mas essa não é a realidade. Então, em função disso, eu queria abordar, Rosa e demais companheiros, um aspecto que tem me preocupado muito, que é a questão específica do desmatamento no Brasil, e quais as suas consequências sobre vários aspectos, econômico e até na saúde.
O problema do desmatamento na Amazônia vem ocorrendo, não é só nesse governo, ocorrendo já em vários governos, e infelizmente essa é uma realidade. E o que me preocupa muito é que isso tem afetado e impactado de uma maneira extremamente negativa a imagem do Brasil no exterior, a ponto de, efetivamente, termos aí reações de países desenvolvidos contra o Brasil, o que pode impactar até também na exportação de produtos brasileiros para a Europa e para os Estados Unidos. Por que isso está acontecendo hoje, né? E aí eu pego os dados que me impressionam muito, que nos primeiros 5 meses do ano de 2020, portanto, de janeiro a maio, houve um corte de vegetação na Amazônia de 1.800 quilômetros quadrados. Às vezes a gente fala em quilômetros quadrados, o número não impacta tanto e não traduz tanto aquilo que efetivamente isso significa. E para comparar com uma dimensão que é perceptível, eu diria que é praticamente o que aconteceu na Amazônia nos primeiros 5 meses deste ano foi um desmatamento equivalente a toda a cidade de São Paulo. São 1.500 quilômetros quadrados de São Paulo, são 1.800 quilômetros quadrados de floresta que foi suprimida. Já quando se pega o período aí de agosto do ano passado para julho deste ano, são 6.300 quilômetros quadrados. Ou seja, são várias vezes, são 4 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Ora, e qual é a consequência disso? A consequência é que todos nós sabemos, e eu vou tentar discorrer de uma maneira muito rápida, muito mais para os ouvintes, os participantes, do que para vocês que atuam de uma maneira efetiva na área ambiental, é que a supressão de vegetação, corte de vegetação, desmatamento na Amazônia, tem um impacto muito grande na produção agrícola. O que tem acontecido? A Amazônia, pela dimensão dela, ela tem um processo de evapotranspiração, que é a transpiração das florestas, cujo volume de água, ao chegar na Cordilheira dos Andes, ela é desviada para a região centro-sul, basicamente centro-oeste e sudeste, e até às vezes o sul, e que é a região mais importante em termos de produção agrícola. E a produção agrícola, como todos nós sabemos, é a principal na pauta de exportação brasileira. A preocupação é porque durante esse período, e isso aconteceu também em outros governos, é que tem havido uma desestruturação dos órgãos federais de meio ambiente. O que nós estamos vendo é que houve, inicialmente, uma redução da participação da sociedade civil no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Nós vimos recentemente, com muita tristeza, 2 fiscais do IBAMA serem afastados porque eles estavam fazendo o trabalho deles, que era a fiscalização dos madeireiros ilegais. Vimos também que houve uma determinação que não foi por escrito, não foi ofício, mas foi uma determinação verbal, de que não houvesse a queima de tratores, de motosserra, de todos os equipamentos que os madeireiros ilegais estavam usando. Essa era a forma de você impedir que continuasse esse processo. Se isso não fosse suficiente, infelizmente, nós vimos na reunião de 22 de abril dos ministros, com o senhor presidente da República, nós vimos a manifestação do ministro do Meio Ambiente, que deu um sinal muito ruim para a sociedade, ao tentar dizer que era necessário se flexibilizar as normas ambientais. Ele usa uma expressão de passar a boiada. Essa é uma expressão do meio rural, quando se tem aí o gado preso no curral e quando há uma pressão de algumas cabeças de gado para sair do curral, elas forçam. E quando passa um boi, a expressão é quando passa o boi, passa uma boiada. Isso significa que não seria só uma norma específica, mas devem ser várias normas que havia interesse e intenção de se flexibilizar. Então, a Amazônia,
por esse aspecto de formar rios voadores, ela tem uma enorme influência na nossa produção agrícola. Além disso, o Brasil, como todos nós sabemos também, é um segundo aspecto que eu queria abordar, é um país mega diverso, ou mega biodiverso. Está entre os 2 ou 3 países mais mega diversos do mundo. Nesse sentido, o Brasil tem mais ou menos 20% da biodiversidade do planeta. Temos também, na Mata Atlântica, uma biodiversidade absolutamente espetacular. Ora, quando se fala em proteção da Amazônia, quem não sabe esses números e muitos outros, entende que seja apenas uma questão dos ambientalistas que querem preservar uma área verde da dimensão da Amazônia. Não. O economista Bernardo Strasburg, que ele é diretor do Instituto Internacional de Sustentabilidade da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, fez um estudo muito interessante. Ele mostrou, Rosa, que a manutenção da floresta em pé geraria cerca de R$ 3.500 por ano em serviços ambientais. Este mesmo hectare de floresta, se fosse suprimido para a produção de soja, ele geraria algo como R$500 a R$1.000 por ano. E para a pecuária, que é normalmente a forma mais utilizada, depois de se colocar fogo na floresta, que é um outro crime, é da ordem de R$60 a R$100 por ano. Eu queria, no final aqui da minha colocação inicial, eu queria também abordar um aspecto que este afeta a todos, independentemente de serem ambientalistas, as pessoas que são produtores, que são os efeitos na saúde. Vi uma informação, inclusive, para tentar contribuir de uma maneira mais efetiva com tantas personalidades que participam desta live. Vi uma informação que 90% das doenças emergentes são originárias de animais silvestres que saíram das áreas degradadas. Há uma correlação também entre o surto de febre amarela, leishmaniose, malária, com o desmatamento. E aí, muito importante, é agora a gente discutir um pouquinho da questão do Covid. Por que o Covid? E por isso o título que você deu aí nessa live é extremamente importante, Rosa. Há uma discussão que está não só, às vezes, política, partidária, até ideológica, a respeito da origem do coronavírus. Alguns imaginam que ele tenha sido criado em laboratório e que a China é que fez a difusão dele pelo mundo todo. Eu, como não acredito na maldade da humanidade, não acho que isso tenha sido possível. Mas o que é concreto é que muitos desses vírus aparecem por causa do consumo de animais silvestres. E na China, todos nós sabemos que a China tem hábitos do consumo de escorpião, de cobra, de vários, do tal do pangolim, que é ao qual tem sido creditado a responsabilidade pelo coronavírus, e também morcegos. E aí eu faço uma correlação que eu achei interessante para contribuir com essa discussão, que nós também temos morcegos aqui no Brasil, né? Mas nós também temos uma prática de hábitos alimentares de comer paca, capivara, tatu, priá, que é uma espécie de rato. Então. Não temos o hábito, pelo menos desconheço, o hábito do consumo de morcegos. Mas queria dar um dado interessante, que o Brasil tem 15% de todas as espécies de morcegos do mundo. São 178 espécies de morcego, das quais 113 na Mata Atlântica, aqui encostado a nós. Então, a grande preocupação é justamente porque, no momento em que se quebra o equilíbrio ambiental de uma floresta, você pode estar liberando os animais, etc., e liberando também os vírus. Ora, nesse sentido, o que
temos visto, e o vereador Gilberto Natalini, aqui de São Paulo, está prestando um serviço excepcional, quando ele denuncia corajosamente que são 160 áreas que estão sendo desmatadas por organizações criminosas para a instalação de loteamentos, e isso sendo feito em cima da Mata Atlântica. Ora, nós temos que lembrar que a Mata Atlântica ela está envolvendo parte da cidade de São Paulo. Nós, os 12 milhões de habitantes, com esse processo de desmatamento, estamos correndo o risco de ter, da mesma forma, a liberação dos animais e a liberação de vírus, e que pode afetar a nossa saúde. Nesse sentido, a preocupação é enorme, porque a população, não só da cidade de São Paulo, como a população da região metropolitana, com seus 21, 22 milhões de habitantes, pode estar sendo afetada. Interessante aqui, aí eu vou caminhando para a minha fala, ao final da minha fala, foi uma manifestação, até uma frase do presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que é proteger a floresta é questão de saúde. Então, é uma frase extremamente oportuna, e encerro também dizendo que assisti muito recentemente uma live com a participação do Sebastião Salgado, essa pessoa que todos nós conhecemos, admiramos, que não é um fotógrafo, né? Ele é um humanista, um homem absolutamente, um cidadão do mundo, uma pessoa fantástica, que relata e retrata pessoas nas situações mais difíceis, mais fantásticas. É uma pessoa absolutamente admirável. E ele dizia, nessa live, que nós estamos tendo o impacto de um vírus, o coronavírus. Ele imagina que se tivesse, por acaso, a confluência de 3 vírus, o impacto na humanidade seria violentíssimo. Então, nesse início, é só essa contribuição que eu queria dar para a nossa discussão. E agradeço a atenção de vocês. Interessantíssima a sua correlação da fauna, Walter. Eu não tinha visto ainda por esse ângulo, mas é uma relação absolutamente correta, não é verdade? Uma vez que você começa a expulsar os animais para os centros urbanos em razão do desmatamento, você terá aí coisas que você não imagina, porque a nossa fauna, embora, né, sejamos até bastante pioneiros em alguns estudos de alguns animais, mas é humanamente impossível você saber, de fato, o que essa fauna pode trazer de complicações na saúde humana das pessoas. Bom, nós vamos voltar ainda ao tema, vamos voltar com você mais uma rodada, vamos passar, então, agora para o Ickman Frinato, para a sua exposição. Quase que eu esqueço do microfone. Mais uma vez, obrigado, e realmente o exercício das lives estão nos permitindo uma coisa que eu acho que é bem inusitada, né? Normalmente a gente vai se preparar para uma palestra, para uma aula, ou mesmo para uma conversa mais técnica, né? E a gente prepara o PowerPoint, a gente faz uma série de coisas, mas o advento das lives estão nos permitindo conversas informais muito mais reflexivas e muito mais deixando de lado esse aparatos que às vezes nos até atrapalha, né? As ferramentas de computador e tal, e permite que a gente pense aqui, ouvindo aqui o Walter, vocês falando, né? E mesmo na preparação desse encontro, eu acho que é um exercício valiosíssimo para o que a gente está discutindo aqui, né? Nós precisamos fazer reflexões. E eu acho que a reflexão entre a questão, a reflexão sobre, né, a questão do meio ambiente e o que nós estamos passando como humanidade, realmente acho que é, na minha opinião, se não há mais, uma das mais importantes reflexões da história da humanidade. Alguma coisa que nós temos aí 100, 200 mil anos, né, de existência, mas essa reflexão aqui, ela é diferente de um cometa que possa cair no nosso planeta, que a gente nem sabia que estava vindo, né? Esse aqui a gente sabia, esse aqui a gente está assistindo ele bater, ele está
a gente está ouvindo ele bater, a gente está sentindo, né, essa explosão sobre a nossa espécie, sobre a nossa raça. É engraçado que os outros animais do planeta não estão sofrendo com esta pandemia. Estava falando com a minha filha outro dia que o gato dela tem AIDS. O gato dela está infectado e vacinado contra o coronavírus de gato, né? Então, é engraçado quando a gente olha, né, tem um remédio, coronavírus para gatos, né? E a nossa vacina ainda não apareceu. Então, é interessante esse momento. E quando a Rosa me convidou para fazer parte desse colóquio, eu fiquei justamente refletindo sobre o que falar, o que abordar, e eu acredito que tem duas coisas interessantes aqui para trazer como reflexão. A primeira é uma coisa perto, é o que nós estamos passando, é o agora, é o já, né? E eu moro sozinho, né? E foi engraçado que, por morar sozinho, eu raramente como em casa, né? O meu resíduo da minha alimentação cotidiana é uma notinha fiscal, talvez até o pedacinho de papel da maquininha do cartão de crédito, é o que eu trago de volta para casa, né? É o que eu, quando saio de um restaurante ou de um encontro né, de alimentação, é um pedacinho de papel. E nesses 2, 3 meses que eu estou aqui recluso, isolado, e eu estou isolado, eu tenho uma mãe de 91 anos que mora na casa dela, então eu estou fazendo o máximo para que, se eu precisar visitá-la e fazer alguma coisa, ter atitude com relação a alguma coisa que aconteça com ela, eu preciso estar minimamente assegurado que eu não estou infectado, que eu não estou, né, numa situação. Então, eu estou realmente seguindo ao máximo que eu posso essa regra. Mas a curiosidade é que o lixo começou a se acumular dentro de casa, né? Eu comecei a ver garrafas, né, de bebida, de suco, de vinho, de cerveja, e eu falei, quer saber, eu não vou jogar em nada, eu vou deixar tudo aqui para eu ver isso aí acontecer na minha vida, né? E estou organizando, não está nada sujo, não tem mosquito voando dentro de casa, mas se eu descuidasse, começavam a aparecer coisas, né, as mais cabulosas aqui dentro de casa. Então, eu tenho visto esse impacto, né, da doença, da Covid, da pandemia, dentro da minha casa. E isso é um ato de reflexão, é um causador de uma reflexão muito importante na questão ambiental. Eu estou vendo que eu produzo muito lixo, eu produzo muito impacto no planeta como indivíduo, né? E isso está provocando em mim o que é a conclusão de uma reflexão dessa. A segunda coisa que eu gostaria de refletir sobre, e que me leva à mesma conclusão, é o mais longe, né? É nós como humanidade, é nós como sociedade, que é um termo equivocado, nós vivemos em comunidade, nós não somos uma sociedade. Quem tem sociedade é a abelha, né? Que tem rainha, tem zangão, tem operária, ninguém muda de função. O nosso corpo é uma sociedade. Nós, de fato, vivemos a nossa vida humana, ela é em comunidade, nós podemos escolher, fazer uma coisa, desde que nós tenhamos um objetivo comum, né? E aí, realmente, a nossa experiência de viver em comunidade, que vem há milênios, né, se agregando em cidades, né, e nossa vida cotidiana acabou gerando, tanto dentro dessa visão de expansão da população humana, e chegamos lá pertinho dos animais, das outras espécies que vivem em equilíbrio, né? Trouxemos algumas dessas espécies, como falou o Walter, trouxemos para nós domesticá-las, e nessa domesticação nós selecionamos esses animais para que eles não tivessem tantos conflitos biológicos conosco, porém, as espécies que não foram domesticadas continuaram na sua vida em equilíbrio entre eles, mas com vírus, patogenias ou zoonoses, que a gente chama, que podem nos afetar. Então, se você cresce muito a população, os índios comem todos os tipos de bicho, os nativos de todos os países têm acesso a isso, mas num número muito pequeno. Nós, como comunidade humana, com uma raça que se alastrou por todos os ambientes e invadiu esses ambientes de uma forma a nos aproximarmos de uma forma muito íntima de certas espécies,
E essas coisas, essas zoonoses que a pandemia da Covid não é a única coisa. Temos H1N1, temos Ebola, temos vários SARS aí que são coisas que escapam ao controle. Então, de fato, eu acho que, concluindo essas duas coisas, dentro de casa, na nossa vida cotidiana íntima, e na nossa vida maior, das nossas cidades, da nossa convivência em comunidade, existe uma reflexão máxima aqui que nós estamos passando nesse momento. Para onde é que realmente nós vamos? E a oportunidade não podia ser melhor, né? Nós temos desde 92, na verdade, desde 1972, quando a primeira reunião da ONU, lá em Estocolmo, né, que gerou o relatório Brundtland, e gerou, né, a oportunidade de, em 92, nós temos 3 convenções, acordos multilaterais, globais, por 200 e tantos países signatários de documentos e acordos fantásticos, né, raríssimos. Nós não temos muitos acordos multilaterais onde todos estão aí, grupos, Europa, América Latina, se acordam. Enfim, nós temos um momento de reflexão para onde que nós vamos. E uma das coisas que eu tenho completa convicção é que nós temos que nos desurbanizar. Nós temos que refletir sobre como nós iremos conduzir a nossa distribuição geográfica no planeta. Nós temos que pensar, eu moro numa cidade de 400 mil habitantes aproximadamente, um pouquinho mais. E dos 400 e tantos mil habitantes da cidade, apenas 8 mil moram no ambiente rural. Nós somos uma cidade de médio para grande porte, mas o município é enorme. Para eu sair aqui do centro e ir na direção oeste de Piracicaba, eu demoro 35 quilômetros, leva 35 quilômetros para eu sair da cidade, e é um espaço basicamente desocupado de gente. Nós precisamos ter acesso às áreas protegidas, aos banhos de floresta. Aliás, vocês já tomaram o banho de vocês hoje? Talvez a Cibele, lá perto da Jureia, possa já ter tomado seu banho de floresta, mas todos nós precisamos tomar nossos banhos de floresta com frequência. Então, se nós não nos desurbanizarmos, se nós não tivermos acesso a esses ambientes naturais de maneira frequente, para isso, uma reflexão, um novo planejamento para a nossa sociedade é ficarmos mais longe uns dos outros, no bom sentido, não para nos isolarmos, mas para a gente poder ter uma vida mais plena. E eu acho que essa vai ser, especialmente aqui no campo da OAB, no campo do direito, da jurisdição, das questões legais, nós precisamos encontrar esses instrumentos, né, que nos leve a políticas públicas, a incentivos, a mecanismos que nos tire desses riscos e nos integrem mais. A agricultura, até muito pouco tempo atrás, era uma agricultura que era ensinada para nós agrônomos, que era inevitável ela ser de impacto, que ela ter um impacto no ambiente e ela ser degradadora. Aí surgiram as agriculturas alternativas, orgânicas, enfim. E hoje nós já temos uma visão de agricultura que ela pode ser regenerativa, uma agricultura que possa recuperar as qualidades ambientais, mesmo na ocupação humana. Então, nós podemos criar uma série de mecanismos, temos inteligência, temos informação, estamos vivendo na era da informação, vamos sair da era da opinião, que é uma evolução do excesso de acesso à informação. Nós precisamos sair disso e passar para realmente uma sociedade do conhecimento, uma comunidade do conhecimento, não sendo contraditório. E eu acho que a reflexão que eu gostaria de fazer aqui hoje é essa, que nós temos que olhar aqui para o dedão do pé da gente, onde é que a gente está pisando todo dia, e também olharmos para a nossa comunidade maior, como é que nós vamos coexistir nos próximos 10, 20 anos, porque, do contrário, as pandemias vão ficar cada vez um ciclo menor para aparecer. Então, era isso que eu gostaria de trazer aqui para nós refletirmos conjuntamente com a comunidade que está nos assistindo. Muito obrigado, Rosa, pelo convite mais uma vez. Nossa, Wiki, fantástico, incrível, viu? Você, em pouquíssimo tempo, colocou de uma maneira muito simples, né? De forma que a gente possa engajar, principalmente as pessoas que estão nos assistindo agora, né? E que vai assistir futuramente isso, porque isso vai ficar gravado, registrado, né? Você colocou inicialmente a questão do lixo, né? Eu, há muito tempo, já faço que o recolhimento do meu lixo na minha casa é uma vez por semana.
né? E nós somos agora em 4, éramos em 5 pessoas até outro dia, porque aqui há um critério rigoroso de separação do lixo. Eu moro em casa, então eu tenho horta, né? O meu resíduo úmido, nada vai para o lixeiro, eles passam aqui 3 vezes por semana, e eu só coloco o meu lixo uma vez por semana, e assim, o mínimo do mínimo, porque eu faço reciclagem, né, tem os recicladores que passam aqui, quer dizer, você coloca uma questão tão simples que a pandemia, né, nos trouxe e que, obviamente, deve estar ensinando muita gente para né, refletir sobre isso, e que é tão simples fazer. Na verdade, não é difícil, né? E, principalmente, eu entendo também que não é difícil para as políticas públicas. Eu acho que essa pandemia, ela veio para dar um chacoalhão nas pessoas, e principalmente nos gestores, de que é possível fazer muita coisa, né? E talvez a pandemia, é óbvio, terrível, nós não temos vacina, temos muitos mortos, né? Hoje o número de mortos alcançou um absurdo, né? A nossa saúde já estava tão debilitada e a pandemia está demonstrando que isso tem um longo caminho pela frente. Quer dizer, se nós não pararmos e não tomarmos atitudes severas, cada um de nós, realmente vai ficar muito difícil. Bom, para passar para a Cibele, eu quero, antes de tudo, cumprimentar umas pessoas que estão nos assistindo. Quero cumprimentar aqui o Jael Ravete, querido amigo, o Marcos Pimentel, a Ângela Machado e a Thaís Leonel, Walter, estão aqui nos assistindo. A Ângela Aguilardi, cumprimentando também o Walter, Paulo Viana, lá de Aracaju, hein, Walter? Você trouxe gente de longe aqui para te cumprimentar, hein? A Eneida Macaroni, a Virgínia, deve ser Naben o sobrenome dela, parabenizando também você pelo trabalho. E todos que nos assistem, muito obrigado pela presença, pelo prestígio, e vamos ouvir agora a Cibele. Estão ouvindo? Sim. Estamos, está bem. Tá legal? Tá. É que eu Esse privilégio da Cibele estar lá na Ecojureia, lá ouvindo o barulhinho do mar lá perto, né? 7 segundos. Também tem os problemas da internet. Aqui também, gente, até certo ponto, era muito difícil o sinal. Bem agora, na minha vez. Estamos te ouvindo bem. É? Agora você sumiu. Mas... então tá. Começou... Tá? Começou a ventar e aí piorou. Mas daqui a pouco melhora. Eu não sumi. Mas foi ótimo ouvir vocês primeiro, porque agora eu posso fazer assim um fechamento, né, da minha opinião, com toda a experiência do Wiki, toda a experiência do Walter, a experiência da amiga Rosa. Eu acredito assim que a gente tem de pensar o que essa pandemia está nos ensinando, né? Então, acho que a base de tudo é a gente retomar as nossas atividades com o menor impacto possível. Você vê, foi muito legal agora que o Wiki falou sobre a questão do lixo. Eu nem ia tocar nesse assunto. Aí eu já mudei aqui. Eu vim para Jureia e eu moro em São Paulo, e lá a gente está acostumado a reciclar o lixo todos os dias, separar, etc. e tal. E eu estou aqui, a Jureia pertence ao município de Iguape, né? Semana que vem vai fazer 3 meses que eu estou aqui. E a cidade não recicla. Então, assim, para a gente foi muito difícil, porque assim, você está com aquele hábito de separar, e separa o plástico, separa o vidro, separa tudo. Na hora de entregar, nossa, te dá um desânimo, uma tristeza, sabe? Saber, parece que você está regredindo. Então, de repente, eu tô vivenciando aqui uma nova realidade que eu já não estava mais acostumada. Para mim, o reciclado, a reciclagem já é o normal no meu dia a dia, né? Então, de repente, você para
para pensar algumas coisas assim, pequenas, mas que interferem a nível mundial. Eu acho que essa pandemia está servindo para a maioria das pessoas que repensarem muitas coisas na sua vida. Eu dei o exemplo do lixo aqui, do reciclado, que é o que aconteceu conosco, com a minha família, mas eu acho que a pandemia acaba nos mostrando assim, a fragilidade que nós temos, né? A fragilidade de uma sociedade, de um sistema econômico frente a esse novo cenário. E a gente acaba tendo uma nova interface entre meio ambiente, eu acho que economia e sociedade. Porque, apesar, como o Walter falou, apesar da sociedade já ter vivenciado vários surtos de doenças infecciosas, eu acho que o coronavírus ele foi o que teve um impacto a nível mundial assim, maior, dentro de outros vírus, nem vou me ater aqui, que nós tivemos no passado, né? E já tem muitos estudos hoje em dia que fala do desmatamento. Os desmatamentos acabam contribuindo, né, para essa disseminação de outros vírus. Então, quando você pensa nisso, será que a sociedade que eu digo, a população em geral, já parou para pensar, ter essa preocupação e fazer essa ligação de desmatamento com a disseminação de outros vírus? Nós estamos com o corona hoje, mas e amanhã? Né? Pode ser que tenhamos um pior ainda. Os que tivemos até agora não afetou a economia mundial como o coronavírus afetou. Então, eu acho que, nesse sentido, a nossa responsabilidade só aumenta quando a gente fala em meio ambiente. E essa questão da preservação da biodiversidade acaba sendo prioridade, não só para os especialistas, para que trabalhem, para quem pode estar passando um recado. A gente está deixando aqui uma live gravada, mas assim, acho que o mundo pós-pandemia cada vez mais vai clamar por um planeta mais consciente, um planeta mais sustentável, um planeta mais saudável. E essa fase, eu acho que a gente tem que ver essa fase como uma nova oportunidade que a humanidade está tendo para a gente enfrentar novos desafios que vêm pela frente. Como eu mesmo coloquei, eu comecei com a entidade, com a Ecojureia, com os problemas, inclusive, do lixo aqui. Eu tinha um lixão próximo à minha casa, nós conseguimos retirar o lixão na época e já estava indo para os lençóis freáticos, isso há 20 anos atrás. Então, desafios que você começa e não tem fim. E passados 20 anos, eu estou aqui, no mesmo local que eu consegui retirar o lixão, só que agora eu estou vendo a questão do reciclável, a gente não consegue reciclar. Então, eu acho que essa pandemia vem para a gente repensar mais ainda, né, esses desafios. Como eu coloquei como a nossa amiga colocou, Sibeli, você não para, está numa entidade, de repente está numa federação, não é isso, às vezes a gente é chamado para estar trabalhando em outras visões, diversificando, né? Mas continuando nesse trabalho ambiental. Então, o que eu quero dizer? Os desafios só aumentam cada vez mais. Então, acho que a questão das ODS, que você citou também, Rosa, essa questão da agenda de 2030 é uma coisa também que muitas empresas já estão colocando como prioridade. Eu acho que, de repente, nem é mais 2030. Isso acabou antecipando, né? Acho que até por causa da pandemia, a gente consegue discutir isso agora. Então, mais ainda do que já estava sendo colocado pelas empresas. Mas acho que sim, a gente tem que pensar mais em construir uma visão de futuro que valorize cada vez mais a bioeconomia. Eu, como economista, eu sempre gostei de falar um pouco de bioeconomia, mas era assim, ninguém conhece, ninguém dá atenção, e agora eu acho que com os problemas da Amazônia, isso tá sendo retomado, né? Então, acho que assim, esses desafios, no geral, a gente tende, como que eu vou dizer, tende a aumentar cada vez mais. Eu acho que assim, um consumo consciente, em equilíbrio com o meio ambiente, isso é um desafio para nós, mas acho que as pessoas estão sentindo, as pessoas estão buscando cada vez mais. Eu acho que uma produção agrícola em harmonia com a natureza,
como vocês colocaram, ter uma agricultura acho que sustentável e novas tecnologias, acho que daqui vão ser as prioridades para uma qualidade de vida melhor para as futuras gerações. Até ontem, eu participei de um programa de estreia sobre RPPN, que chama Reserva Sustentável. Eles me convidaram para falar sobre a importância do papel das RPPNs na conservação da natureza. E eu coloquei bem que hoje o papel de uma RPPN, o que a gente via lá atrás, hoje, atualmente, ele não se limita à preservação in loco, apenas à criação de uma unidade de conservação. Mas a RPPN acaba abrindo um espaço gigantesco, imensurável, para criarmos políticas públicas essenciais que visam o bem-estar, o meio ambiente, a saúde, como o Ike colocou, o banho de floresta, tão importante. Por que os médicos hoje em dia estão receitando, principalmente no Japão, e agora já está aqui no Brasil, esses banhos de florestas? Foram comprovados que aumenta a imunidade do ser humano. Muito bom. Muito legal. Né? Aumenta a nossa saúde mental, diminui o estresse. Então, não, só para... Eu sei que a gente está com horário, só para eu encerrar. Eu acho que, assim, esse debate, a nova normalidade, ela não deve se restringir apenas a alguns debates que eu tenho visto legais, sobre a qualidade de ar, sobre a geração de resíduos, mas eu acho que a nova normalidade, ela tende a estar mais intrínseca, assim, usando uma consciência ambiental de cada um, criando uma consciência ambiental. Acho que as pessoas estão mudando. Acho que é o novo paradigma. Acho que esse tempo serviu para repensarmos nesse sentido, dessa consciência e sensibilidade ambiental, né? Eu acho que é mais ou menos isso que essa pandemia está trazendo. O Walter, o nosso tempo, como eu coloquei, é muito curto, né? Nós temos mais alguns 8 minutos para encerrar, mas eu quero colocar, então, para você fazer as suas considerações em cima da seguinte questão, né? Se você fosse traçar uma estratégia sustentável pós-pandemia, como é que você colocaria? Eu deixo aí essa questão para você, para o Ike, para a Cibele, e ao fazer essa colocação, você já fazer a sua despedida para nós encerrarmos. Então, acho que nós temos mais uns 3 minutos cada um para fecharmos. Ok, vamos. Foi muito interessante aí a manifestação do Ike, da Cibele, sua manifestação. Realmente, esse é o grande desafio. O fato de mostrarmos aí restrições de mobilidade, estamos aqui mais ou menos presos, confinados, pelo menos a gente tem consciência, os que podem ficarem confinados, para refletir. Sibeli, desliga o seu microfone. Sibeli, o seu som está ligado. Por favor, desliga ele. Esse é o grande desafio. Sibeli, desliga o seu som, por favor. Pode continuar, Walter, por favor. Ok, então, vamos lá. Esse período de reflexão é extremamente importante e eu vejo que o movimento ambientalista conseguiu grandes vitórias ao longo desse período todo e quero fazer só uma colocação até para a Cibele. A Cibele não tinha nascido ainda, na década de 70, quando nós estávamos lutando contra a implantação da usina nuclear na Jureia. Era uma época em que se pensava muito em usinas nucleares e a gente participou entre N e outras entidades. E acho que tudo isso tem mostrado que há um avanço extremamente positivo de conscientização da população em geral sobre a questão ambiental. Para responder especificamente o que a Rosa nos coloca, que é um desafio, sabe, Rosa, se de um lado a gente às vezes fica muito pessimista ou realista com relação à degradação que está ocorrendo no mundo todo, por outro lado, eu estou entendendo que as pessoas estão se conscientizando muito, e até pela questão econômica, e não tem problema que seja também só pela questão econômica.
mas as pessoas estão se conscientizando de que é fundamental a preservação dos nossos recursos naturais, dos rios naturais do mundo todo, e eu vejo hoje, e com muita satisfação, que grupos econômicos estão investindo na questão da sustentabilidade. Eu vejo que tem um grupo aí, que eu li alguma coisa a respeito, chama BlackRock. Eles têm 7 trilhões de dólares, 7 trilhões de dólares, e a orientação do CEO desse grupo é no sentido de que o investimento só seja feito em atividades que sejam sustentáveis, ambiental e socialmente. Então, se de um lado a gente tinha muita crítica aqui ao poder econômico, que sempre queria só o lucro e não se preocupava com a preservação do meio ambiente, hoje a gente vê esse fundo como dezenas outros de fundos no mundo todo que tem recursos, e já se percebeu que não haverá planeta, não haverá terra, não haverá futuro se não houver um investimento maciço na questão da sustentabilidade. E é isso que nós acreditamos. E por isso agradeço muito esse convite da amiga querida Rosa para estar aqui presente, da presença da Cláudia, e também desses dois sempre amigos, a Cibele e o Ike, meu colega e meu amigo, para participar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço, Walter, sua presença, a sua apresentação, a sua experiência que você nos deixou aqui, na verdade, nos brindou, né, com a tua fala, um registro que vai ficar, como eu disse, gravado aqui para futuras gerações ouvirem um pouco da sua história, de alguém que tanto contribuiu, não só na área ambiental, mas também na área privada e pública, né, na área ambiental, contribuindo aí com vários entes, várias instituições, né, na área não só da academia, mas também da Fiesp, da própria OAB. Então, fica aqui registrado mais uma vez o nosso agradecimento para você. Obrigado. Wick Manfrinato, por favor. Desculpa, a reflexão final que eu faço é uma pergunta muito simples e do ponto de vista evolutivo. Eu queria saber do ser humano se nós somos sapos, né? Se nós vamos manter a nossa habilidade de sermos sapos, que fomos lá o primeiro que saiu da água e resolveu vir para a terra, né? Os sapos, eles são muito conhecidos por não se incomodarem com a água esquentando, vão se acostumando até morrer, né? E eu acho que, não sei se é um defeito genético da evolução que nos manteve dentro do nosso genoma, essa característica de sermos sapos, né? Porque se nós mantivermos essa atitude que nós estamos tendo nas últimas décadas, desde principalmente da Revolução Industrial, mas antes, né? Por que fazer guerra? Né? Por que o outro ser humano resolveu nessa insana atitude de conquista? Nós escolhemos agora de fazer uma reflexão que é maior, que é a reflexão da sobrevivência acima dos interesses dos indivíduos, né? Então, eu acho que a importante reflexão nesse momento é se nós vamos, de fato, evoluir, deixar o nosso cérebro crescer um pouquinho mais e passarmos a ser mais inteligentes do que nós éramos ontem. E nós temos essa condição. Para isso, nós precisamos fazer essa reflexão que você muito oportunamente colocou nessa nossa live, nesse nosso encontro, e que eu prezo muito, espero que nós possamos continuar discutindo e trabalhando esses assuntos e fazendo um aprofundamento dessa reflexão. Rosa, muito obrigado à OAB de Santo André e a todos os amigos aqui presentes e aos que nos ouvem também. Até breve e espero que isso seja um sucesso e que a gente tenha muita alegria a partir disso aqui. Nós é que agradecemos, nós que estamos muito engrandecidos, viu, com a tua presença aqui. Você será sempre muito bem-vindo. Gostei demais da tua fala, faço questão de te ouvi-lo em outras oportunidades. Espero muito que você venha aqui falar das suas outras experiências, das suas idas e vindas aí em outras instituições.
Muito obrigada mesmo. E eu acho que o que você coloca, eu gostei muito da fala do secretário-geral da ONU, do Antônio Guterres, né, que falou 2 semanas atrás no encontro, e me marcou bastante o que ele deixou como mensagem, né, que eu acho que cabe nisso tudo que você colocou. Ele disse o seguinte, que recusar a gravidade do momento é arrogância. Mas como uma mensagem, né, para o nosso governo, e eu tenho repetido isso, porque concordo plenamente com o que ele disse, concordo plenamente com o que o Walter disse, no sentido de que nós, instituições, vamos ficar atentas, né, porque não vamos deixar passar nada de boiada por aqui, né. Então, Cibele, vamos encerrar? Bom, eu agradeço, Rosa, a oportunidade, o convite, pela Comissão de Meio Ambiente da OAB de Santo André. Foi um carinho muito grande reencontrá-los. O Ike, fazia um tempo que a gente não se via, mas valeu, estamos juntos. Coração, Walter, eu vou te pagar ainda, eu estou devendo. Que ótimo, Ninguém vai entender, muito mas prazer. É um café. Um prazer te ver, mas viu? o que eu queria deixar... Eu queria deixar como reflexão, eu acho que, acima de tudo, o que a gente precisa é repensar as nossas escolhas, né? Repensar as nossas escolhas para podermos definir novos caminhos. Essa frase que eu quero deixar. A gente precisa repensar nossas escolhas para definir novos caminhos, porque assim, a normalidade em si nunca mais será a mesma, será o novo normal, né? Como estão dizendo, o novo normal. Então, acho que essa questão da consciência, da evolução do ser humano vem junto com o meio ambiente, com a qualidade de vida, com a saúde, e eu acho que teremos, apesar da conjuntura econômica, dessas crises políticas, eu acho que sairemos mais fortes e mais fortalecidos. Muito bem, Cibele, obrigada, viu? Prazer também recepcionar você aqui. Sempre muito gratificante te ver, te reencontrar e dar continuidade aí a esses anos de militância no meio ambiente. Muito obrigada mesmo pela tua participação, viu? Com certeza. Bem, meus amigos, muito obrigada. Com muita dor no coração, mas eu tenho que encerrar a live. Peço que vocês fiquem novamente na antessala, mas eu vou, então, aqui agradecer novamente aos nossos ouvintes, né? Ao Vinícius Ferreira, que é membro consultor lá da nossa comissão também, a Virgínia aqui novamente agradecendo, pedindo para que a gente faça uma live, viu, Walter, sobre os aspectos ecológicos da agricultura. E, bom, está convidado, então, para vir participar também, né? Porque o que a gente mais precisa aqui é de voluntários, né, que se disponibilizem a vir conversar sobre os seus temas de atuação, né, naquilo que tem de experiência, naquilo que pode contribuir. Estamos aqui de braços abertos para todos que queiram vir falar algum tema, é só entrar em contato com a gente. Não é, Gláucia? Você quer falar algo, Gláucia, para se despedir? Quero agradecer aos nossos convidados, a quem está nos assistindo, e eu só posso assinar embaixo em tudo que foi falado aqui, porque realmente esse é o caminho, nós temos que nos reinventar e deixarmos de ser um sapo. Obrigada, gente, vou encerrar. Boa tarde a todos e muito obrigada mais uma vez.